Fala galera, tudo de prótons para vocês, aqui professor Felipe Custódio de Química. A questão que nós vamos resolver agora é uma questão do Enem de 2023, é uma questão que é relacionada com química orgânica, mas tem a ver com detergentes. E olha só o que diz o texto base da questão. O descarte de detergentes comuns nos esgotos domésticos ocasiona a formação de uma camada de espuma que impede a entrada de oxigênio na água. Os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Olha que informação importante. Ele está dizendo que os micro-organismos não são capazes de quebrar moléculas ramificadas, que é esse detergente, ó. Olha as ramificações aqui, ó. Ramificação aqui, aqui. Um monte de ramificação. Isso é o detergente não biodegradável. E ele traz essa informação no texto base, né? Vou repetir. Os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas, ocorrendo assim um desequilíbrio ambiental nos rios. A fórmula a seguir representa a estrutura química de um tensoativo, que é um detergente, presente na composição de um detergente não biodegradável, tá? Então ele já está dizendo que os micro-organismos não conseguem quebrar moléculas que são ramificadas. Portanto, o detergente não biodegradável, ele tem ramificações na estrutura dele. Aqui no Brasil, a gente tem os dois tipos de detergentes, a lei permite que sejam comercializados. Os detergentes não biodegradáveis e os biodegradáveis. A diferença de preço é pequenininha. Normalmente o detergente biodegradável é uns 30 centavos mais caro que o não biodegradável. Por que no Brasil se vende muito mais o não biodegradável? Porque as pessoas não sabem que existe detergente biodegradável e não biodegradável. As pessoas acabam comprando pelo preço. E aí, como o não biodegradável é mais barato, elas acabam comprando por uma ignorância, pela falta de informação de que existe detergente biodegradável e não biodegradável, tá? Vamos para o comando. O suporte é a estrutura do detergente, né? Que inclusive ele mostra as várias ramificações. Comando da questão. Qual modificação química na estrutura desse tensoativo tornaria um detergente biodegradável? Gente, o problema, ele disse no texto base, é que as moléculas são ramificadas. Então, o detergente biodegradável, ele não vai ter cadeias ramificadas, não vai ser uma molécula ramificada. Mas vamos ler as alternativas. A. Retirar a parte polar da molécula. Não, o detergente tem que ter uma parte polar e uma parte apolar. A parte apolar é para ele dissolver óleos e gorduras, a parte polar é para que ele seja solúvel em água. Então, todo detergente ele tem as duas características. É uma substância que a gente classifica como anfipática ou anfifílica. Ela é polar e apolar ao mesmo tempo. Falso. Alternativa B. Eliminar as insaturações do anel aromático. Não. Os tensoativos, os detergentes, eles têm anéis aromáticos em suas estruturas. Então, tirar o anel aromático não vai mudar a característica de ele ser biodegradável ou não biodegradável. O que tem que mudar é isso aqui. Alternativa C. Trocar o grupo aniônico por um grupo neutro. Se você troca, o detergente perde a polaridade dele, ele vai ser insolúvel em água, ele não vai atender a uma das especificidades dele. Falsa alternativa C. Alternativa D. Alterar o grupo aniônico por um grupo catiônico. Não. Aí o detergente deixa de ser aniônico, passa a ser catiônico, mas ele é detergente do mesmo jeito, e se as cadeias forem ramificadas, ele continua sendo não biodegradável. Alternativa E. Modificar a cadeia carbônica para a cadeia normal. Aí sim, quando eu saio de uma cadeia ramificada para uma cadeia normal, aí o detergente passa a ser biodegradável, porque aí eu elimino essas ramificações. E aí quando eu elimino as ramificações, os micro-organismos são capazes de fazer a decomposição do detergente, por isso que ele se torna biodegradável. Então, a alternativa correta dessa questão fica sendo a alternativa E. Um grande abraço e até a próxima.